são muitas opções que nós temos de configuração por aqui. Ah, ele tá rodando muito bem, tá bem bonito o jogo, não tá travando. Olha isso, olha lá, olha lá. Mesma coisa, ó, separados na maternidade. E muito bem, senhoras e senhores, olha só quem chegou finalmente aqui na bancada do Loop Infinito. Ele, o novo ROG Ally, o console portátil da Asus, da marca Republic of Gamers, que promete desbancar o Steam Deck. Mas será que ele vai conseguir? Bom, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês as minhas primeiras impressões, porém elas são um pouco limitadas, porque essa unidade aqui que a gente recebeu para conhecer hoje, ela ainda não é a versão final, então eu não posso mostrar aí os dados mais técnicos, como desempenho ou quadros por segundo nos jogos. Mas ainda assim, dá para conhecer muito sobre o produto e já ter uma noção se vai dar certo ou não. Então acompanha comigo depois da vinheta, vamos nessa! E é tanta coisa para falar aqui para vocês sobre esse console que eu não sei nem por onde começar, mas vamos do começo, né? Esse produto foi anunciado no último dia 1º de abril e todo mundo ficou meio assim, tipo, será que é um produto? Será que não é? ROG Ally? Lie, né? Mentira. É ou não é? E aí depois de uns dias a Asus foi lá e falou, não, é um produto real, é um console portátil. E o principal diferencial desse produto, se você tá por fora, é que ele é o primeiro console portátil que vai trazer os novos chips da AMD da série Z1, né? Os novos Ryzen Z1. A gente tem o Z1 e o Z1 Extreme, que são os primeiros chips da AMD para consoles portáteis. Então a gente deve ver esses chips aí também em outros produtos. Esse cara aqui que eu estou testando hoje, eu não posso dizer qual chip ele tem. São regras, a gente tem que cumprir. Mas calma que o dia de amanhã está chegando, aí eu vou poder falar muito mais coisa. Para começar então, vamos falar sobre o design desse console portátil, que assim, ele é relativamente compacto, não é muito pesado, pesa aí quase 600 gramas, ele é 10% mais leve do que o Steam Deck, e a gente tem assim, essa cor branca, né, no console, que é bem clean. É um estilo que eu gostei bastante. Por enquanto não temos outras opções de cor. E aqui atrás a gente tem esse tracinho aqui de metal, tipo, como é que fala isso? Meio holográfico, que reage com a luz e cria aí um efeito RGB. Mas aqui é reflexo. Aqui na frente não, nós temos aí dois contornos de LED RGB em cada um dos dois joysticks aí, como vocês estão vendo. E eu acho que assim, a primeira coisa que eu quero fazer aqui nesse vídeo é comparar o tamanho dele, né, com o Steam Deck e também com o Nintendo Switch. Então primeiro vamos comparar aí com o Steam Deck. E como vocês podem ver, o Steam Deck ele é maior. Não é tão maior quanto eu imaginava, né? Quando eu coloco um assim, ó, um em cima do outro, a gente vê que o Steam Deck ele ganha sobra só um pouquinho para os lados. E aí em termos de altura, é praticamente a mesma coisa, ó, não é muito diferente não. E a gente tem o mesmo tamanho de tela, porém a proporção no Steam Deck é 16:10, no ROG Ally é 16:9. Então a tela do Steam Deck ela acaba sendo um pouquinho mais alta, mas o Steam Deck é maior que o ROG Ally. Agora é claro, se a gente compara com o Nintendo Switch, aí é outra história. O Switch é muito mais portátil, ele é bem menor. Esse daqui é o Nintendo Switch OLED. E também o Nintendo Switch tem metade do peso, é coisa de 300 gramas. O Nintendo Switch ele tá em outra categoria, ele é muito mais portátil, ele tá aí preso no ecossistema da Nintendo. Mas essa comparação com o Nintendo Switch, ela é mais por curiosidade, né? O rival de verdade aqui, a competição, é o Steam Deck, que assim como o ROG Ally permite que você rode qualquer jogo no PC, você pode instalar o Windows e por aí vai. Então a gente tem que comparar esses dois caras e aqui até agora, pelo que eu tô vendo, o que mais chama atenção é que nós não temos os touchpads no ROG Ally. Então a gente tem dois analógicos, a gente tem o digital, os 4 botões, 2 gatilhos de cada lado, alguns botões de funções aqui do lado, mas não temos esses touchpads que são muito queridos pela comunidade aí do Steam Deck, porque cria novas formas de você controlar jogos de PC num portátil. Eu, particularmente, nunca uso, mas tem uma galera que gosta, então cada um, né? Acho que uma outra diferença, aproveitando que a gente está comparando aqui com o Steam Deck, é que atrás do Steam Deck nós temos aí 2 gatilhos de cada lado e no ROG Ally nós temos apenas um de cada lado, né? Então tem essa diferença aí na hora de você
personalizar, aqui você tem algumas funções a mais. Mas é isso assim em relação ao Steam Deck, depois eu comento um pouquinho mais. Vamos voltar aqui para o ROG Ally, que é o foco aqui do nosso vídeo. Então, a tela, como eu comentei, é uma tela de 7 polegadas, porém, ela é uma tela com resolução Full HD. Ela tem um brilho aí que vai até 500 nits, e aqui para o vídeo, ó, tá abaixo da metade, se eu colocar ela no talo aqui, vai estourar aqui na câmera. E uma outra coisa legal é que essa tela traz também um refresh rate bem mais alto, de 120 Hz. Então a tela do Steam Deck é 720p, 60 Hz, aqui não, 1080, 120 Hz, então é consideravelmente superior. Deixa eu reduzir o brilho aqui para a gente continuar. E claro, ela é uma tela sensível ao toque também, então a gente tem aí todo o controle por toque quando precisar, inclusive na própria interface aí do Windows. Então é um PC com Windows 11, mas que tem essa interface, esse Armoury Crate, que atua como um launcher, né? Uma interface para você ter acesso a todas as funcionalidades do console e também a biblioteca de jogos de todos os serviços combinados, né? Quando a gente vem nesse Game Library aqui, ele vai abrir aí, por exemplo, o Dead Space, que eu acabei de instalar para testar aqui, está no aplicativo da EA, mas o Street Fighter, que já estava aqui instalado, está no Steam. Ele roda o Steam e roda o Big Picture do Steam, que fica parecendo um Steam Deck. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Mas eu estou me antecipando aqui, eu quero terminar de falar sobre o design desse produto. Então vamos lá. A gente tem esses dois joysticks que são bem mais suaves do que o do Steam Deck, eu achei bem legal, eles têm uma sensibilidade muito boa. O direcional digital, ele é aquele combinado, né? Particularmente eu prefiro o que são apenas os tracinhos e não ou todo o direcional digital redondo. Mas aí também é gosto e também não sei se afeta muito a jogabilidade, né? Tem que jogar mais para decidir. Mas os botões X, A, Y, B, eles são maiores e mais confortáveis do que os do Steam Deck, então aqui eu gostei bastante. Os gatilhos eu também achei legal, aqui a gente tem o LB e o LT e o RB e o RT, é assim que eles chamam, né, de B e T os gatilhos. Eles têm uma textura que eu achei um toque bem bacana. E o segundo gatilho, ele tem uma distância bem legal, ó, bem confortável aqui de apertar ele. Eu não sei se ele vai ter sensibilidade nos jogos, mas eu senti bastante conforto e também bastante firmeza na hora de pressionar eles aqui. E aí a gente tem aqui atrás, ó, os outros dois botões aí, como eu já comentei, o M1 e o M2, que podem ser personalizados. Aliás, tudo aqui pode ser personalizado de acordo com o jogo. Assim como no Steam Deck, a Asus também traz um software aqui para você configurar do jeito que você quiser os controles nos jogos. Isso é uma opção bacana nesses videogames portáteis, né? Esses PCzinhos portáteis. Por fim, aqui em cima nós temos alguns botões também. Ó. O botão para ligar e desligar, os botões que controlam o volume. Do lado aqui nós temos os LEDs indicadores. Aqui nós temos a porta USB tipo C e do lado dela a extensão, né, para aquela conexão XG Mobile para você ligar acessórios como, por exemplo, uma dock para você colocar uma GPU externa. Isso a Asus já tem aí em outros portáteis, como o Tablet Flow, que eu mostrei lá na CS, ele já tinha aí esse conector aqui, né, que combina a porta USB tipo C com uma outra porta aqui do lado, um slot para cartão micro SD para expansão de memória e um conector para fones de ouvido P2. E esse botão de liga e desliga nesse formato retangular também é um sensor biométrico, então você pode desbloquear o Windows usando impressões digitais por meio aí do Windows Hello. Então esse é o design do produto, esses são os controles. Ah, tem um detalhe aqui que eu não citei, mas ó, a gente tem metalizado aqui, espelhadinho, ó, um logo ROG aqui nos dois cantinhos. Detalhezinho, mas é bacana, ó, uma estilização legal aí que eles fizeram. Então é isso em termos de design, ele não é muito grosso também, ó, ele engrossa um pouquinho para os lados, para a gente ter uma ergonomia nos controles, mas o centro não é muito grosso também. E basicamente é isso sobre o design. Tem uma pegada legal, eu gostei. E bora lá, vamos seguir o vídeo aqui porque eu tenho outras coisas para falar também. Próximo assunto é resfriamento. E olha só que interessante esse design que eles fizeram aqui. A gente tem esse logo ROG aqui atrás, mas ele não é apenas uma estilização, não é apenas estético. Na verdade, aqui nós temos a furação para passagem de ar, assim como aqui do outro lado. Do outro lado é muito mais óbvio, mas aqui também é uma passagem de ar, porque ele trabalha com dois coolers aqui dentro. O Steam Deck, por exemplo, né, já que a gente está comparando bastante nesse vídeo, tem apenas um cooler. E aí aqui em cima, do lado dos botões, como vocês já viram, nós temos aí a saída de ar. Então ele puxa o ar ambiente aqui por trás e já solta aqui por cima nos dois fãs. Então ele deve ser mais eficiente aí no resfriamento. Porém, com relação a isso,
não posso falar muito, não posso monitorar as temperaturas aqui durante o jogo ainda. E por fim, sobre os botões, nós temos 4 botõezinhos aqui do lado da tela, que seriam tipo Select Start, mas que trazem algumas funcionalidades no ROG Ally. Então esse carinha aqui é um dos principais porque ele puxa um overlay do Armoury Crate, que é o Command Center, com várias opções de personalização. Inclusive, como eu comentei, essa não é a versão final, não posso mostrar quadros por segundo e nem a frequência do chip, então por isso que essas informações estão borradinhas ali. Então esse botão puxa esse overlay em qualquer local do sistema. O botão de cima ele ajuda a organizar a interface aqui das janelas, e aqui do lado nós temos o botão que ativa a central, né, do Armoury Crate. Então é aqui que a gente vai para a biblioteca de jogos e a gente pode ver aqui as configurações e por aí vai. E por fim, esse último botão que fica aqui em cima, ele pode ter várias funções. Ele pode ser um Start nos jogos, ele pode ser o botão Xbox. Então vai depender do ambiente que você tá, porque esse layout que a gente tem aqui, todo esse controle, ele pode ser nativamente enxergado pelo Windows como um controle de Xbox, o que facilita muito o reconhecimento nos jogos e em algumas plataformas como o Game Pass. E o brilho, eu acho que está com um controle automático aqui, porque ele já subiu um pouquinho de novo. Vamos descer ele. E agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema. Como vocês já viram, o que a gente está rodando aqui é o Windows 11 completo, né? Então a gente tem um sistema operacional de desktop, inclusive se puxar um hub aqui na porta USB tipo C, se liga um monitor, teclado e mouse, é um PCzinho. Eu estou muito ansioso para poder testar isso para valer, o desempenho de softwares também, rodar um Cinebench, mas hoje não pode ainda. Então vamos seguir comentando aqui sobre a interface. E aí a gente tem o Armoury Crate, que faz aí todo o controle do sistema. Se você quiser, você não precisa nem ficar navegando ali pelo Windows, porque aqui a gente tem todas as configurações e também a biblioteca dos jogos. Em configurações, a gente vê que a ASUS está de olho no que a Valve está fazendo no Steam Deck, porque a gente tem, por exemplo, limitador de quadros por segundo, que é um dos recursos mais legais do Steam Deck para preservar a bateria, e vários ajustes aqui que você pode escolher e personalizar. Inclusive, ó, quando a gente liga ele pela primeira vez, ele fala um pouquinho sobre o modo de controle. Ah, você quer o Gamepad ou você quer um modo aí para desktop? Porque os direcionais que nós temos aqui, quando a gente está no modo desktop, eles também funcionam como cursor do mouse para você navegar, e aí você vai abrindo as janelas e por aí vai. E como vocês estão vendo aqui, ó, mais uma vez, são muitas opções que nós temos de configuração por aqui. Eu adoraria passar mais meia hora de vídeo aqui, indo em cada uma delas e mostrando o que a gente tem. Mas como eu também não tenho ainda, não posso falar as especificações técnicas completas, informações do chip, eu vou deixar isso para um segundo vídeo. Então agora vamos a uma experiência mais direta de gameplay. Ah, mas antes eu não posso deixar de mostrar aqui, ó, o controle do RGB. A gente abre aqui o Aura Sync, ó, e aí a gente pode definir aqui os efeitos do RGB dos joysticks. Então aqui, ó, os efeitos Aura. Então a minha primeira impressão é que eles estão pegando pedacinhos do software do PC, integrando aqui nessa interface, mas também pelo que eu vi aqui, o overlay e tal, algumas coisas que eles já aprenderam com o ROG Phone, que também estão entrando aqui no sistema. Então, uma combinação que pode dar certo. Eu vou abrir aqui, ó, o Dead Space, que eu abri, e aí olha só que legal. No começo, quando eu vou abrir o jogo, ele aparece aqui, ó, como é que você quer jogar. E aí você tem o modo Gamepad, que é o recomendado, já que estamos, né, com um console portátil, mas também você pode colocar aí, ó, um modo com teclado e mouse ou um modo desktop. Então a gente tem várias opções. E é isso que é mais legal num portátil como esse. Eu fico feliz que a ASUS está acertando, dando opções para o usuário do que ele quer fazer, né, com o console. É isso que o Steam Deck é muito legal. E aí também a gente tem também aqui, ó, perfis personalizados por cada jogo, né, modo de controle. Então você escolhe e personaliza aí de acordo com cada jogo. Isso é muito legal. Até agora a experiência sendo, ó, positiva. Vou usar esse apoio aqui, que inclusive vem na caixa dele. Eu não falei muito, mas essa é a caixa dele que vem aqui. E aí vem esse papelão reciclado aqui, ó, tá escrito ROG, também serve como um pequeno apoio. Olha, carregou o jogo bem rápido e vamos ver como é que tá o desempenho. Apesar que eu não posso mostrar, né? Mas eu acho que ele carregou o jogo com uma resolução mais alta aqui, hein? Ah, ele carregou em 1080p. Tudo bem, vou deixar em 1080p nessa primeira experiência, vou deixar o FSR ativado aqui, eu vou colocar ele no modo balanceado e a qualidade gráfica, eu não vou deixar no talo não, eu vou deixar ela no médio. Ah, ele tá rodando muito bem, tá bem bonito o jogo, não tá travando,
Eu não estou de olho nos FPS agora, mas não me parece que está 100% suave. Mas está super jogável e com uma qualidade gráfica bem legal. Olha o bichão vindo. Deixa eu ver se vai se manter estável o número de quadros por segundo no combate. Às vezes a gente parece ter um pico que reduz um pouco, né? Um pico de ação aí de elementos na tela que reduz um pouquinho. Mas no geral uma experiência legal. Os gráficos estão melhores do que no Steam Deck. E em termos de conforto, que seria o principal aqui, ele tem uma pegada melhor do que o Steam Deck, porque ele é menos trambolhão, né? Ele é mais compacto. É claro que aí, né, a gente tem o comprometimento de não ter os touchpads. Aí tem que avaliar se isso importa para você ou não. Arrancar a bateria aqui. Aí vem o bichão. E o som? Deixa eu aumentar o volume aqui. Tá no talo agora. O som é legal. Mas meu negócio é teclado e mouse, gente. Eu não consigo jogar nos controles. Eu sou ruim. E olha que é um jogo em terceira pessoa, hein? Ele é fácil. Tua sorte, maluco, é que eu tô no joystick aqui. Se eu tivesse no WSAD... Eu tô tentando atirar no cara, eu tô acertando o pé dele. Bom, tá certo que nesse jogo faz sentido, né? Tem que desmembrar. Bom, depois de alguns minutos de jogo, eu desceria a resolução para 720p, para ter mais desempenho. Mas me surpreendeu, consegui rodar um AAA com as configurações no médio, em Full HD, tá certo que tá com FSR, tão bem aqui. Bateria é um mistério, eu não sei como é que tá a bateria. Deixa eu ver. Não posso falar muito, mas tá indo. E o que mais me chamou a atenção nessa primeira experiência é que ele é mais portátil, ele é mais compacto e entrega mais desempenho do que o Steam Deck. O Steam Deck ele é meio trambolhão, especialmente quando você vai viajar com ele, porque um case protetor para esse daqui ocupa muito espaço na sua mochila. Então isso é o que mais me chamou a atenção. Mas como eu comentei, a gente tem aí esse ponto negativo, digamos assim, de não ter os touchpads, né? Eu acho que é o maior diferencial. Fora isso, em termos de especificações técnicas, o ROG Ally ele supera o Steam Deck em tudo. E o som também, o som é bem melhor mesmo. Mas e se o ROG Ally rodasse o SteamOS? Eu acho que eu tô com o Dead Space rodando aqui em segundo plano ainda, peraí, esqueci de fechar ele. É o Windows, né? O Windows fica tudo aberto aí. Tem 16 GB de memória? Ixi, taca 2 jogos aí de boa. Inclusive 16 GB de memória, que também serve pro vídeo. Tá à prova aí dos jogos atuais, né? Esses lançamentos quebrados aí. Os jogos 2023 são Chrome. O Armoury Crate travou aqui. Isso é absolutamente normal. O Armoury Crate travar é normal. Bom, eu abri o Steam aqui e olha só o que acontece. De repente nós temos a interface do Steam Deck, que é basicamente o Big Picture do Steam, que funciona aí em qualquer PC, né? Então a Valve adotou essa interface pro Steam OS, e aqui a gente tem o Steam rodando com a interface Big Picture, vira um Steam Deck em termos de interface de controle, e nossa, é a mesma coisa, velho, que louco. Olha isso, olha lá, mesma coisa, ó, separados na maternidade, até os menus aqui, ó, é igual, nossa, mas o volume do ROG Ally é muito mais alto, muito mais potente do que o do Steam Deck. Então, ó, interface aqui, ó, navegação pelos jogos. Ah, beleza, vamos abrir um jogo aqui, ó. A gente tem, vamos abrir o Cyberpunk aqui. Esse é o BioShock que eu tava jogando, ó lá. Mesma interface quando a gente está no modo Big Picture do Steam. Então você pode ter a experiência do Steam Deck. Claro que aí a gente não vai ter, né, um menu de overlays aqui, aquilo lá. Vai ser aqui o Command Center do Armoury Crate, vai ser outra pegada, né? Mas isso é muito legal e já me faz pensar no que vai acontecer assim que esse cara chegar no mercado. Com certeza vão instalar o Steam OS. O Steam OS você baixa e instala em qualquer PC no ROG Ally e vão configurar ele para funcionar como um Steam Deck, e aí ele vai ser um Steam Deck muito melhor, só que sem touchpads. Então, com base nesse teste que eu pude fazer aqui desse produto, eu tô vendo que isso vai acontecer, ele vai acabar contribuindo para a gente ter uma experiência ainda melhor nesse mercado de consoles portáteis, que a gente sabe que o Windows
ele ainda pesa bastante, né? Se você instalar o Windows no Steam Deck, você tem uma perda de desempenho em torno de 10, 15 quadros por segundo, dependendo do jogo. Então ganharia ainda mais desempenho em cima do chip que está aqui nesse cara. Então, o futuro é bem legal. E durante esses minutos de jogo eu não senti ele esquentar muito. Claro que eu não joguei muito, mas não senti calor, assim, não chegou a me incomodar. Mas isso também é porque a gente tem dois coolers aqui dentro. Aqui é claro que é a passagem de ar, mas aqui onde tem o logo ROG, pode não parecer quando você bate o olho, mas também é furadinho aqui e nós temos aqui a passagem de ar para o segundo cooler. Então são dois coolers aqui dentro que puxam o ar ambiente por trás aqui e soltam por cima, né, nessas aberturas que a gente tem aqui do lado desses botões aqui em cima. Para um sistema compacto ter dois coolers também é bem legal e é mais uma vantagem em relação ao Steam Deck que tem apenas um cooler. Bom, então é isso que eu tinha para comentar aqui nesse primeiro hands-on do ROG Ally. Essas foram aí as minhas primeiras impressões e me surpreendi, viu? Eu não esperava um produto tão bem acabadinho. Eu esperava que, como o primeiro console da ASUS, ele fosse assim como o Steam Deck, que tem muitas coisas ali que precisam ser aparadas ainda. Mas não, parece que eles se basearam no Steam Deck para trazer uma versão melhor, só que sem os touchpads. Então vamos aguardar aí o lançamento oficial desse produto, para eu poder comentar sobre o chip, sobre o desempenho nos jogos, para a gente poder testar mais a fundo. E se você esqueceu, as especificações técnicas do ROG Ally tá aí na tela, incluindo também os novos chips Ryzen Z1, o Z1 e o Z1 Extreme, que devem equipar esse portátil. Lembrando também que o anúncio oficial, o lançamento do ROG Ally, é amanhã, dia 11 de maio, um dia depois da publicação desse vídeo. Então muito em breve teremos aí todas as informações que faltam, incluindo o preço. E sobre o preço e disponibilidade aqui no Brasil, por enquanto nós não temos informações. Mas ele tá aqui na bancada do Loop Infinito e chegou até bem rápido em relação ao lançamento internacional, né? Ele nem foi lançado, na verdade, internacionalmente, e a gente já tem aqui uma versão de prévia para comentar. Então talvez ele chegue no Brasil. Vamos torcer, né? E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, mas interaja com a gente, ajuda aí o nosso trabalho e comenta o que você gostaria de ver rodando no ROG Ally. Então essa unidade aqui eu não posso ir muito a fundo nos testes, nos benchmarks, no chip, etc. Mas deu para sentir um pouquinho da pegada dele, né, do que ele tem para oferecer. Porém, final do mês tem a Computex, junto com o lançamento dele. Eu vou lá para Taiwan, eu vou trazer para a gente fazer alguns vídeos por aqui. E também o que vocês querem ver aí no Steam Deck, né, em comparativos, rodando, etc. Inclusive eu vou fazer um vídeo aqui, ó, no canal, fazendo um upgrade no meu Steam Deck, que eu vou precisar instalar muito jogo nele para esses testes, então vou subir ele para 2 TB de armazenamento. E esse vídeo em breve, quase quebrei ele aqui. Por enquanto é só, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!